La bandera de Brasil es muy diferente a las otras banderas del mundo. A bandeira do Brasil é muito diferente das outras bandeiras do mundo. Pregunté al pastor qué significa. Eu perguntei para o pastor o que significa cada coisa na bandeira. Me explicó. E ele me explicou. Y con todo el respeto, E me falou a respeito. quisiera hacer una reinterpretación de la bandera brasilera. No sé si se puede recibir aquí. Eu queria fazer uma reinterpretação da bandeira brasileira. Só não sei se vocês podem receber isso. Cuando yo veo esa bandera, Quando eu olho para essa bandeira, veo lo verde es vida, eu olho para o verde e eu vejo vida. que es muy parecido a lo que se habla aquí, lo verde, la vida. É muito parecido o que se fala a respeito do verde aqui, que é a vida. Dios ha dado a esta nación una riqueza natural muy grande. Deus tem dado a essa nação uma riqueza natural muito grande. Sois muy bendecidos por Dios. Vocês são muito abençoados por Deus. Hay 4 puntas Tem 4 pontas que hablan de riqueza, del oro, que falam a respeito de riqueza, do ouro. ¿verdad? ¿Y por qué hay 4 puntas? Por que tem 4 pontas? No me lo dijiste. Me lo dijiste. Sí, pero ¿por qué hay 4 puntas? Você não me falou por que tem 4 pontas. Não sabe. Mi interpretación A minha interpretação es que la riqueza que Dios ha dado a esta nación é que a riqueza que Deus tem dado a essa nação tiene que llegar a las 4 puntas del mundo. tem que chegar aos 4 cantos do mundo. Pero no riqueza material en el sentido de oro, Mas não estamos falando de riqueza material, falando de ouro, sino de vida. mas de vida. Y son las estrellas, hijos de Abraham, E as estrelas representam os filhos de Abraão, celestiales, celestiais, los que nacieron de nuevo en Brasil, os que nasceram de novo aqui no Brasil, que tienen la tarea que tem a tarefa de llegar con las riquezas de Dios, de chegar com as riquezas de Deus, con la vida eterna, com a vida eterna, a las 4 puntas del mundo. aos 4 cantos do mundo. Esa es mi interpretación de la bandera de Brasil. Essa é a minha interpretação a respeito da bandeira de vocês. Si no estás de acuerdo conmigo, no pasa nada. Se você não concorda comigo, não tem problema. Encontré una alma humilde en este país. Eu encontrei uma alma humilde nesse país. Hay muchos países con mucho orgullo Tem muitos países com muito orgulho. y doy gracias a Dios por lo que he visto aquí. E eu agradeço a Deus pelo que eu vi aqui. Hay humildad, Tem humildade, hay generosidad, tem generosidade hay una mente abierta e tem uma mente aberta. y eso es una bendición Isso é uma bênção que Dios utiliza. que Deus usa. Y yo pido al Eterno que utilice esto y esta congregación E eu peço ao Eterno que utilize isso e essa congregação como un trampolín. como um trampolim, Que pueda enviar que possa enviar a las 4 puntas del mundo aos 4 cantos do mundo la vida de Dios, a vida de Deus, de las estrellas, hijos de Abraham de Brasil. das estrelas, os filhos de Abraão do Brasil. Vi la visión de un trampolín en esta congregación, Eu tive uma visão a respeito de um trampolim aqui nessa congregação, pero todavía, si le pones mucho peso, mas ainda está sendo colocado muito peso nele. un hombre muy gordo Tem um homem muito gordo que ali, quiere tirarse a la piscina que quer pular na piscina. y corre y pisa el trampolín. E ele corre e pisa no trampolim. El trampolín tiene que ser muy fuerte E o trampolim tem que ser muito forte para darle pulso. para dar o impulso para ele. El trampolín es todavía débil aquí.
o trampolim ainda é fraco aqui. puede quebrarse. Ele pode se quebrar. Hay que fortalecerlo. Tem que fortalecer ele. Es lo que he visto. É o que eu vi. Pero hay un potencial Mas tem um potencial de llegar mucho más allá de Brasil de chegar muito mais além do Brasil, en esta congregación. nesta congregação. Lo dejo en las manos de Dios. Eu deixo isso nas mãos de Deus. Podéis tomar asiento. Pode sentar-se, por favor. Gracias, Padre. Obrigado, Pai. Muchas gracias. Obrigado a vocês. Los tiempos proféticos del Señor Os tempos proféticos do Senhor están marcados en un sistema de tiempo, eles estão determinados num sistema de tempo, revelado en la Torá de Moisés. revelado na Torá de Moisés. Lo hemos estudiado. Nós temos estudado isso. Aprendimos acerca de la diferencia entre el año solar y el año lunar. Então, nós aprendemos a respeito da diferença entre o ano solar e o ano lunar. Y vimos que las fiestas anuales de Israel Nós vimos também que as festas anuais de Israel, están basadas en la luna, elas se baseiam na lua, pero corregidas por el sol, mas elas são corrigidas pelo sol, por la naturaleza, pela natureza, para que la fiesta de la primavera, para que a festa da primavera, Pesaj, o Pesach, se celebre cuando hay cebada madura en los campos de Jerusalén. seja celebrado quando houver cevada madura nos campos em Jerusalém. Vimos que el primer paquete de 4 celebraciones Então nós vimos que o primeiro pacote de 4 celebrações, en el primer mes y en el tercer mes del año hebreo no primeiro mês e no terceiro ano do mês hebreu, representan la primera venida del Mesías. elas representam a primeira vinda do Messias. Cuando Dios envió a Yeshua para su misión de redentor, Quando Deus enviou Yeshua com a sua missão de ser redentor, Él cumplió esa misión dentro del marco de las fiestas de la primavera. ele cumpriu essa missão ali nas determinações das festas da primavera. El sacrificio del Cordero el 14 de Nisan, O sacrifício do Cordeiro no dia 14 de Nissan, do mês Nissan, podemos proyectar pode ser projetado lá, el diagrama o desenho que ele el diseño. colocou, dá para projetar aí, para ver los meses romanos y los meses hebreos. para que possamos ver novamente os meses romanos e os meses hebraicos. El primer mes de la Biblia es más o menos marzo-abril. O primeiro mês da Bíblia é mais ou menos para nós aqui março ou abril. En Israel es primavera, Em Israel é primavera esse tempo, es el hemisferio norte. e lá no hemisfério norte. Y las primeras fiestas anuales E as primeiras festas anuais están en el primer mes y en el tercer mes, estão no primeiro mês e no terceiro mês, más o menos abril y junio. mais ou menos entre abril e junho. Y vimos que hay 11 días de diferencia entre un año y otro. E nós também vimos que existem 11 dias de diferença entre um ano e o outro ano. El año solar y el año lunar. O ano solar e o ano lunar. Por eso hay que añadir una vez cada 2 o 3 años Por isso, cada 2 ou 3 anos tem que ser acrescentado un mes extra en el año lunar, mês extra no ano lunar, para que tenga 13 meses. para que haja então 13 meses. Por eso tenemos el último mes entre paréntesis, Por isso que o último mês ali, o 13, está entre parênteses, para que el primer mes del año para que o primeiro mês do ano siempre caiga en la primavera. sempre caia na primavera. Así hay un ajuste del calendario lunar Então tem um ajuste do calendário lunar según el sol. segundo o sol. ¿Ok? Ya está claro eso. Isso já está bem claro. Cuando Né? Yeshua murió, Quando Yeshua morreu, fue el 14 del primer mes, foi o dia 14 do primeiro mês. 14 de Nisan. 14 de Nissan. En ese día se sacrifica el cordero para la Pascua. É nesse dia que o cordeiro da Páscoa é sacrificado. Todas las familias que están en Jerusalén E
E todas as famílias que estão em Jerusalém, cuando hay templo, quando tem o templo, sacrifican un cordero para la familia. sacrificam um cordeiro para cada família. El sumo sacerdote sacrificó su cordero a las 3 de la tarde. E o sumo sacerdote sacrificou o seu cordeiro às 3 horas da tarde. Es el cordero que representa toda la nación de Israel. E é um cordeiro que representa toda a nação de Israel. A la misma hora Yeshua dijo consumado es cuando estaba colgado. E na mesma hora, enquanto estava pendurado na cruz, o Yeshua disse, está consumado. Él es el cordero de Dios. Esse eis o cordeiro de Deus. La sangre del cordero que la primera vez se utilizó en Egipto Foi o sangue de um cordeiro que foi utilizado no Egito pela primeira vez. tenía que ser untada sobre los dos postes y el dintel de las puertas. Ele era para ungir os umbrais e o Dintel, el de arriba y a postes. parte de cima da porta e os postes, as laterais, né, da porta. Para que el ángel de la muerte no entrara en las casas para matar a los primogénitos. Para que o anjo da morte não entrasse nas casas e matasse o primogênito. La sangre del cordero libera de la muerte. O sangue do cordeiro libera da morte. Es un mensaje muy poderoso. Isso é uma mensagem muito Hay poderosa. muchas cosas que coinciden con la redención de Dios en el mensaje de la salida de Egipto. Tem muitas coisas que são correspondentes à redenção de Deus com a saída, a mensagem da saída do Egito. Los hijos de Israel son rescatados de la esclavitud a través de la sangre del cordero. Os filhos de Israel foram resgatados da escravidão através do sangue do cordeiro. Es un mensaje para la salvación eterna. E essa é uma mensagem a respeito da salvação eterna. Dios habla en muchos diferentes niveles. Deus fala de muitos níveis diferentes, né? La liberación del pecado, A libertação do pecado, la liberación de la muerte, a libertação da morte la liberación de la esclavitud del diablo, e a libertação da escravidão do diabo. la liberación del sistema del mundo. E a escravidão, a libertação do sistema do mundo, a Es escravidão el do sistema. resultado de la muerte del cordero. É o resultado da morte do cordeiro. Es un mensaje poderoso de Dios. E essa é uma mensagem poderosa de Deus. Y tiene que ser en la misma hora, E tem que ser na mesma hora, lo terrenal y lo celestial. o terrenal e o celestial. Yeshua fue puesto en la tumba E Yeshua foi colocado na sepultura como una semilla que fue sembrada en la tierra. como uma semente que foi semeada na terra. Fue resucitado al tercer día E ressuscitou ao terceiro dia. y Dios creó un hombre nuevo, E Deus criou ali um homem novo, inmortal, imortal, con una vida indestructible. com uma vida indestrutível. Y el nuevo nacimiento es resultado de su resurrección. E o novo nascimento é o resultado da sua ressurreição. Todos los que nacen de nuevo reciben la vida de la resurrección del Mesías Todos os que nascem de novo recebem a vida da ressurreição do Messias. y son parte de su cuerpo, E eles se tornam e são parte do seu corpo. primero espiritualmente Primeiro y espiritualmente luego e corporalmente, depois fisicamente. cuando Él vuelva por segunda vez. Quando ele voltar pela segunda vez. Como Eva fue sacada del cuerpo de Adán, E como Eva foi tirada do corpo de Adão, la esposa del Mesías es sacada de la muerte del Mesías a esposa do Messias é tirada da morte do y la Messias resurrección del Mesías. e da ressurreição do Messias. Hay una conexión con su cuerpo Tem uma conexão com o seu corpo en el nuevo nacimiento. no novo nascimento. Es un ser sin pecado. Ela é um ser sem pecado. Por eso hay una fiesta de 7 días de pan sin levadura. Por isso que tem uma festa de 7 dias com pão sem levedura. Yeshua murió al pecado. Yeshua morreu para o pecado. Todo el pecado estaba en su cuerpo. E o pecado estava todo ele no seu corpo. Todo el pecado de la historia de la humanidad estaba en su cuerpo. Todo o pecado da história da humanidade estava sobre o seu corpo. Y Dios le castigó a él. E Deus castigou ele. Dios le mató a él. Deus matou a ele. Y le hizo sufrir E fez ele sofrer como pecador como pecador en las llamas del infierno. nas chamas do inferno. Por eso el cordero tiene que ser asado sobre fuego. Por isso que o cordeiro tem que ser assado sobre o fogo. Yeshua pasó por el infierno, E Yeshua passou pelo inferno, por el lago de fuego. pelo lago de fogo.
es la paga del pecado. Esse é o pagamento do pecado. Él la llevó Ele levou para liberarnos de nuestros pecados. para liberar a nós dos nossos pecados. Por eso tenemos una fiesta de 7 días de pan sin levadura. Por isso que nós temos uma festa de 7 dias de pão sem levedura. La levadura representa el pecado. A levedura representa o pecado. Fuimos liberados del Nós pecado fomos libertos do pecado a través de su muerte. através da sua Y morte. tenemos fiesta Então temos festa una vez al año, uma vez por ano, 7 días. 7 dias. Y el tercer día, E o terceiro dia, después de la muerte, depois da morte, cuando hay templo, se presenta la cosecha de la cebada en el templo. quando temos o templo, então é apresentado a colheita da cevada lá no templo. Y es una masa, es harina de cebada mezclada con aceite. E ela é feita uma massa, farinha de cevada misturada com azeite. Y se llama Omer. Isso se chama Omer. Omer Reshit es la primera cosecha de la cebada. Omer Reshit é a primeira colheita da cevada. Es el día 16 de Nisan. É o dia 16 de Nissan. Cuando presentaron esta cosecha en el templo, en el tiempo de Yeshua, Quando eles apresentaram essa colheita no tempo de Yeshua, Yeshua fue resucitado de la tumba. Yeshua ressuscitou da sepultura. Y luego, 50 días más tarde, Então, 50 dias depois, él fue introducido en el templo celestial ele foi introduzido no templo celestial y ungido como sacerdote para siempre e foi ungido como sacerdote para sempre y como rey eterno. e como rei eterno também. Y esa unción llegó a los discípulos que eran hijos de él, E essa unção chegou até os discípulos, que eram e são filhos dele. eran hijos de la resurrección, Eles eram filhos da ressurreição também, nacidos de nuevo nascidos de novo. y fueron ungidos con la misma unción Então eles foram ungidos com a mesma unção, para ser sacerdotes y reyes para siempre. para serem também sacerdotes e reis para sempre. Ahí terminamos ayer. Ontem nós terminamos aí, nesse ponto. Ahora vamos a estudiar las fiestas del otoño. Então agora nós vamos estudar as festas do outono. Como se cumplieron literalmente en la fecha exacta las fiestas de la primavera, Como as festas da primavera se cumpriram na data certinha, Dios va a cumplir las fiestas del otoño de la misma manera. da mesma forma Deus vai cumprir as festas do outono. ¿Tú lo crees? Você acredita? Entonces tenemos que estudiar las fiestas del otoño Então nós temos que estudar as festas do outono, para tener una idea de cómo será el regreso del Mesías. para nós termos uma ideia de como vai ser a volta do Messias. Pero como es en el futuro, Mas como é no futuro, estamos pisando terreno un poco peligroso. nós estamos andando sobre um terreno um pouco perigoso. Hay que ser muy humilde. Temos que ser muito humildes. Podemos cometer errores, Nós podemos errar, pero podemos estudiar mas nós podemos estudar y al mismo tiempo estar abiertos e ao mesmo tempo estarmos abertos a ser corregidos. para sermos corrigidos. ¿Está bien? Tá bom? Muy importante. Isso é importante. No fijar demasiado, Não ficar fixo naquilo demasiadamente. pero tenemos que hacernos preguntas, Mas nós temos que nos fazer perguntas, porque hay posibilidades de entendimiento aquí. porque aí nós temos possibilidades de entendimento. Ok, las fiestas del otoño ocurren en el séptimo mes, todas, As festas do outono, elas acontecem no 7º mês, todas elas. más o menos por septiembre. Mais ou menos por setembro. Es el otoño en Israel. E esse é o outono em Israel, essa época. Y la primera celebración está en el primer día del mes. E a primeira celebração está no primeiro dia do mês. En la Torá se llama Yom Teruah, Na Torá é chamado de Yom Teruah, que significa el día de la alarma. que quer dizer que é o dia do alarme. En la tradición judía es llamada Rosh Hashanah. Na tradução judia é chamada Rosh Hashanah. Realmente
esa fiesta tiene muchos nombres. Essa festa, na verdade, ela tem muitos nomes. También es llamado el día escondido. Também é chamado de o dia escondido. También oculto. el día del juicio. Também o dia do juízo. También, bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, Yom Teruah tiene que ver con trompetas. Vamos a explicar eso muy bien. El día de la alarma, O dia do alarme, Yom Teruah, Yom Teruah, tiene que ver con tocar shofar, tem a ver com tocar shofar. no trompetas de plata Não é aquelas trombetas de, o de metal. metal. Não. Es el cuerno de un animal puro, É o chifre de um animal puro. preferentemente un carnero. Mais especificamente de um carneiro. Es el macho de la oveja, É o macho da ovelha. preferentemente. É, Puede ser también de especificamente. cabra, Pode ser também de cabra. puede ser también de antílope. Também pode ser de antílope. Este es un cuerno de antílope, Esse é um chifre de antílope. de África. Da África. Pero este shofar, muy bien. Ahí. Este es mejor, este pequeño. Esse pequeno é melhor. Es de carnero. Esse é de carneiro. El sonido de este shofar O som desse shofar está cerca del lloro del ser humano parece com o choro de um ser humano. o del grito humano. Ou de um grito de um ser humano. Es un sonido de alarma É um som de alarme. y tenemos tres sonidos. Então nós temos 3 sons. El sonido del shofar grande, de cuerno de antílope, O som do shofar grande de chifre de antílope es muy majestuoso, é muito majestoso. muy grande, É muito forte, y grande. no se utiliza para la celebración de Rosh Hashanah, de Yom Mas Teruah. ele não é utilizado para a celebração do Yom Teruah. No mucho. Não muito. En las sinagogas usamos el cuerno pequeño. Nas sinagogas nós usamos o chifre pequeno. Porque este es el animal que Dios dio a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Porque esse é um animal que Deus deu a Abraão em troca do sacrifício do seu filho Isaac. Abraham tomó los dos cuernos del animal E Abraão pegou os 2 chifres do animal y empezó a usar este instrumento. e começou a usá-lo como instrumento, esse instrumento. Hay mucho que enseñar en esto. Tem muito que ensinar a respeito Os voy a disso. enseñar cómo hay tres sonidos Eu vou ensinar para vocês que tem 3 sons. y uno de ellos es llamado teruah. E um deles se chamava Yom Teruah. El primer sonido se llama tequía, O primeiro som é chamado de tequiá, significa toque. que quer dizer toque. Es un largo sonido É um som comprido que proclama el reinado de Dios. que proclama o reinado de Deus. Dios es rey. Deus é rei. Él se ha sentado en su trono Ele se sentou no seu trono. y Él se sienta en el trono del juicio en este día de Yom Teruah, de Rosh Hashanah. E nesse dia de Yom Teruah, ele se senta no trono do juízo. Es el primer día del juicio de Dios. E é o primeiro dia do juízo de Deus. Por eso hay que anunciar que el rey se ha sentado en su trono Por isso tem que anunciar que o rei se assentou no seu trono para juzgar al mundo. para julgar o mundo. Así suena. É desse jeito que soa. Es largo. É comprido. Significa proclamación del rey. Quer dizer a proclamação do rei. Luego tenemos un sonido que se llama shevarim. Então depois nós temos um som que é chamado de Shevarim. Shevarim tiene que ver con quebranto. Shevarim diz respeito a quebranto. Suena así. Es el sonido cuando una persona ha llorado durante un tiempo largo E é o som de como se uma pessoa tenha chorado por muito tempo. y está así. E ela está soluçando de tanto chorar. Es el sonido de arrepentimiento. É um som de arrependimento. Tocamos una vez al año Nós tocamos ele uma vez por ano, en Yom Teruah. no Yom Teruah. El tercer sonido E o terceiro som es Teruah. é Teruah. Es este. Alarma. É um alarme.
Teruá es alarma. Teruá quer dizer alarme. Significa hay un peligro. Significa que existe um perigo. O hay que estar alerta porque algo importante va a ocurrir. Porque é necessário estar atento porque algo importante vai acontecer. ¿A alguien le suena el mensaje despierta tú que duermes? Despierta tú que duermes. ¿A alguien le suena esta palabra? Para alguém soa como essa ¿La palavra? reconoces? Você reconhece essa como ¿Dónde está escrito? desperta tu que dormes? Está en la carta a los Efesios. Está escrito na carta aos Efésios. Es el mensaje de Yom Teruah, Essa é a mensagem de Yom de Teruah, Rosh Hashanah. a Rosh Hashanah. Los escritos de Pablo, Os escritos de Paulo, el libro de Revelación, o livro de Apocalipse, Apocalipsis, todos están escritos dentro del marco de las fiestas de Dios. todos eles estão escritos dentro das determinações das festas de Hay Deus. muchas expresiones en estos libros Tem muitas expressões nesses livros que conectan con las fiestas. que se conectam com as festas. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, Em Apocalipse 4:1 se dice que hay una puerta abierta en el cielo. diz que tem uma porta aberta no céu. Es Rosh Hashanah, É Rosh Hashanah, porque es el día del juicio. porque esse é o dia do juízo. Cuando la puerta del cielo se abre Quando a porta do céu se abre, para que las personas puedan arrepentirse de sus pecados. para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados. Voy a tocar los tres. Eu vou tocar os três agora. Glória a Deus. Así se toca en la sinagoga. É assim que nós tocamos nas sinagogas. Realmente, estos toques los estamos haciendo desde el sexto mes, Esses toques nós estamos fazendo eles no 6º mês. el primero La de verdad. Elul, É o 1º de Elu, el sexto mes del año hebreo. o 6º mês do ano hebraico. 40 días antes de Yom Kippur. São 40 dias antes do Yom Son Kippur. 40 días de arrepentimiento. São 40 dias de arrependimento. Y este sonido es para despertar a los que duermen E espiritualmente. esse som é para despertar aqueles que estão dormindo Porque espiritualmente. va a venir un día de juicio Porque virá um dia de juízo. y hay que arrepentirse de sus pecados. E é necessário se arrepender dos seus Por eso pecados. tocamos el shofar, Por isso que nós tocamos o para shofar. que el alma se arrepienta, Para que a alma se arrependa. para que el alma se despierta Para que a alma se desperte. y vuelva hacia su Dios E volte-se para o seu y Deus. busque su perdón, E busque o seu perdão. porque las puertas del cielo se abren. Porque as portas dos céus se abrem. Desde Rosh Hashanah, Desde o Rosh Hashanah. es decir, el primer día del séptimo mes, Ou seja, o primeiro dia do 7º mês hasta el 10º día del séptimo mes, até o 10º dia do 7º que mês es Yom Kippur, é Yom Kippur, el día del perdón, o dia do perdão, el día de la expiación. o dia da expiação. Son 10 días. São 10 dias. Estos 10 días son días tremendos. E esses 10 dias são dias tremendos. Por un lado son días de juicio, De 1 a 2 é o dia do juízo. por otro lado son días de perdón. Por otro lado son días de perdón. E de outro lado também são dias de perdão. Es un momento de gracia. É um momento de graça. Dios tiene los cielos abiertos Deus tem os céus abertos para recibir a sus hijos para receber os seus filhos que se arrepientan de corazón para venir a Él. que se arrependem de coração para vir até Ele. Y después de estos 10 E días depois desses 10 dias, hay un decreto tem um decreto. en el día de Yom Kippur. No dia de Yom Kippur, Cuando el sol va bajando el día Yom Kippur, e quando o sol vai baixando no dia de Yom Kippur, se están cerrando las puertas del cielo as portas dos céus estão se fechando. y Dios firma un decreto sobre cada persona del mundo. E Ele assina um decreto sobre cada pessoa do mundo. ¿Cómo va a ser el año siguiente? Como é que vai ser o ano seguinte? ¿Cuánto dinero vas a ganar? Quanto dinheiro você vai Si ganhar? te vas a casar, Se você vai se casar? si vas a morir, Se você vai morrer? lo que va a suceder durante un año entero. O
O que vai acontecer durante um ano inteiro se escribe en el libro de Dios é escrito no livro de Deus, en el día de Yom Kippur. no dia de Yom Kippur. Y se sella el juicio sobre tu vida. E é selado o juízo sobre a Y sua eso te va a vida. pasar durante el año siguiente. Isso vai acontecer com você no ano seguinte. Hasta la próxima oportunidad. Até a próxima oportunidade. Así es la tradición judía. Assim é a tradição judia. Por eso cuando Juan ve en Apocalipsis 4 É por isso que quando em Apocalipse 4, João una tem puerta a visão abierta del cielo, de uma porta aberta do céu, ¿qué es lo primero que ve? o que é a primeira coisa que ele vê? Dios sentado sobre el trono. Deus assentado sobre o trono. Es un rey que está juzgando al mundo, É um rei a su reino. que está julgando o seu reino. Todo está dentro del marco de las fiestas. Tudo está determinado dentro das festas. Realmente el libro de Apocalipsis, libro de revelación, Então, realmente, no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, está escrito dentro del marco del séptimo mes. está determinado ali, escrito no 7º mês. Estudia las fiestas del séptimo mes Estuda as festas do 7º mês. y vas a entender el libro de revelación. Então você vai entender o livro de Apocalipse. ¿Por qué se llama Rosh Hashanah? Por que é chamado de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah en hebreo E essa palavra em hebraico significa cabeza del año. quer dizer cabeça do ano. Es el nuevo año judío. Esse é o ano novo judeu. Somos un poco raros. Nós somos um pouco diferentes. ¿Diferentes? Raros. Sí. Un poco extraños. Se pode. Tenemos 4 nuevos años cada año. Nós temos 4 novos anos a cada ano. Este es uno de ellos. E esse é um deles. El otro nuevo año es el primer día del primer mes. E o outro novo ano é o primeiro dia do primeiro mês, Nissan. El primero de Nisan. O primeiro dia do mês Nissan. Es un nuevo año. É um ano novo. Pero tenemos un nuevo año el primer día del séptimo mes. Mas também temos um ano novo no primeiro dia do 7º mês. Y tenemos un nuevo año el primer día del sexto mes. Também temos um novo ano no primeiro dia do 6º mês. Y tenemos un nuevo año el día 15 del 11º mes. E nós temos também um ano novo no dia 15 do mês 11. Cada nuevo año para diferentes cosas. Cada ano novo para coisas diferentes. El nuevo año de Nisan O ano novo de Nissan es el nuevo año de el reinado de los reyes. é o novo ano do reinado dos reis. En las escrituras se cuentan los años de reinado de un rey. Nas escrituras são contados os anos de um reinado de um rei. Si un rey empieza a reinar en el mes de Adar, Se um rei começa a reinar no mês de Adar, que es el 12º mes, que é o 12º mês, y deja de reinar en Nisan, o sea, reina un poco dentro de Nisan, e ele deixa de reinar no mês de Nissan, ele reina só um pouco ali. en realidad son 2 meses de reinado. Na verdade, ele teve só 2 meses de reinado. Pero el relato bíblico dice que reinó 2 años, Mas o relato bíblico diz que ele reinou 2 anos. porque reinó parte de un año, el 12º mes, Porque ele reinou parte de um ano no 12º mês y parte del año siguiente, e parte do ano seguinte. aunque sean 2 meses nada más. Ainda que sejam somente 2 meses. Reinó 2 años. Ele reinou 2 anos. Entonces, el reinado de los reyes es fijado según el primero de Nisan. E então o reinado dos reis ele é determinado segundo o mês de El primero de primeiro de Nisan. Nissan. El nuevo año del séptimo mes E o ano novo do 7º mês es el cómputo de los años. é a computação dos anos. Contamos los años desde ese día. Nós contamos os anos a partir desse dia. ¿Os acordáis que hablamos de 7 años y el séptimo año es sabático?
Você se lembra que nós falamos de 7 anos e os 7 anos que são sabáticos? Una semana de años. É uma semana de anos. Los años para contar la agricultura en Israel, Os anos para contar a agricultura em Israel, para saber cuándo es el año sabático, para podermos saber quando é o ano sabático, cuando no podemos sembrar ni cosechar de la tierra, quando nós não podemos nem semear e nem colher da terra. solamente comer de lo que crece espontáneamente. Nós só podemos comer daquilo que cresce naturalmente. Cada séptimo año, Cada 7º ano, eso se cuenta desde el primer día del séptimo mes. isso é contado desde o primeiro dia do 7º mês. Entonces, cuando hay un nuevo año, cuando se cambia el número de los años, Então, quando tem um novo ano, quando é mudado o número dos anos, 5.783. 5.783. Es lo que estamos ahora, ¿verdad? É o ano que nós estamos vivendo agora. 5.784 E 5.784 será por septiembre, octubre próximo. vai ser agora perto de Va a ser setembro próximo. el cambio del conteo del año. Vai mudar a contagem do ano. También se cuentan los años de jubileo desde esa fecha. Desde essa data também são contados os anos do jubileu. El año de jubileo empieza en octubre, en otoño, O ano do jubileu começa no outono. y se proclama en Yom Kippur, el día 10 del séptimo mes, Então é proclamado o Yom Kippur, con el toque del shofar, com o toque do shofar no 10º mês. el día 10 del dia- séptimo mes. Dia 10 do 7º mês. Entonces, el año nuevo del mes sexto, Então, o ano novo do mês 6, el 1 de Elul, o ano de Elu, es para calcular el diezmo del ganado. é para calcular o dízimo do gado. Los animales que nacieron antes de esa fecha, E os animais que nasceram antes dessa data, se da el diezmo del año pasado. então é dado o dízimo do ano passado deles. Los que nacieron después del 1 de Elul E os que nasceram depois de 1º de Elu, pertenecen al diezmo del año siguiente. eles dizem respeito ao dízimo do ano seguinte. El día 15 de Shvat, No dia 15 de Shivat, del 11º mes, do 11º mês, es el año nuevo de los árboles. é o ano novo das árvores. Los frutos que nacieron antes de esa fecha E os frutos que nasceram antes dessa data, el diezmo pertenece al año pasado. o dízimo diz respeito ao ano passado. Y los frutos que salen después de esa fecha E os frutos que vêm depois dessa data son del diezmo del año siguiente. são do dízimo do ano seguinte. De esa forma tenemos 4 nuevos años en Então, Israel. dessa maneira, nós temos 4 novos anos em Pero Israel. tú no tienes que estudiar todo esto. Mas você não precisa estudar tudo isso. Tranquilito. Fica tranquilo. Pero aprende 2. Então, aprende 2 só. El 1 de Nisan O primeiro de Nissan y el 1 de Tishri. e o primeiro de Tishri. El 1 de Tishri, O primeiro de Tishri, es decir, el primer día del séptimo mes, que quer dizer o primeiro dia do 7º mês, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, la cabeza del año, a cabeça do ano, es decir, el nuevo año. ou seja, do novo ano. Es la celebración de la creación del mundo. É a celebração da criação do mundo. Hay una discusión en el Talmud Tem uma discussão no Talmud entre dos rabinos importantes. entre 2 rabinos importantes. Que uno dice que Dios creó el mundo el 1 de Nisan. Um deles diz que Deus criou o mundo no dia 1º de Nissan. Y el otro rabino dice, no, Dios creó el mundo el 1 de Tishri. E o outro rabino diz que Deus criou o mundo no dia 1º de Tishri. Entonces, la tradición judía tiene que escoger entre estas dos opiniones. Então a tradição judia tem que escolher entre essas 2 opiniões desses rabinos. Podemos conciliar las ideas también, Nós podemos conciliar as 2 ideias. que en el também. 1 de Nisan Dios decidió crear el mundo, Que no dia 1º de Nissan Deus decidiu y criar el o mundo. séptimo, el primero de Tishri creó el mundo. E na verdade ele haveria criado o mundo no dia 1º de Es una Tishri. síntesis. Isso é uma síntese. Todo esto está en el Talmud.
Tudo isso está no Talmud. Pero la conclusión que tenemos en la tradición judía Mas a conclusão que nós temos na tradição judia es que Dios creó el mundo el primer día del séptimo mes. que Deus criou, que na verdade Deus criou o mundo no primeiro dia do 7º mês. Realmente no fue el universo, sino Adán y Eva. Não foi exatamente o universo, mas Adão e Eva. Él empezó a crear 6 días antes. E ele começou a criar 6 dias antes. Y el día sexto de la E creación no 6º dia da criação, coincide con el primer día del séptimo mes. ele coincide com o primeiro dia do 7º mês. Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, el 1 de Tishri, primeiro de Tishri, el día de la creación de Adán y Eva. o dia da criação de Adão e Eva. Lo celebramos todos los años. Nós celebramos isso todos os anos. El cumpleaños de Adán, O aniversário de Adão de nosotros, de toda la raza humana. e de nós todos da raça humana. Es una fiesta grande. É uma festa grande. Muchos lo hacen como el carnaval de Brasil. Lá muitos comemoram como se fosse o carnaval do Brasil, né? Bueno, no tanto, pero... Não é assim tanto, não. Ahora, Padre, ayúdanos. Deus, Pai, ajuda-nos. Yo tengo la convicción, Eu tenho a convicção, después de mucho estudio, depois de muito estudar, que Yeshua, Jesús, que Yeshua, Jesus, nació en Rosh Hashanah, ele nasceu em Rosh Hashanah, el mismo día cuando Adán fue creado. no mesmo dia em que Adão foi criado. El primer hombre, O primeiro homem el último hombre, e o último homem, el mismo día. no mesmo dia. Tengo base sólida para creer esto. Eu tenho bases sólidas para poder crer nisso. Pero como dije antes, quiero ser humilde. Mas como eu disse antes para vocês, eu quero ser humilde. Estoy convencido Eu estou convencido, hasta que me demuestren lo contrario, até que me mostrem o contrário, pero estoy abierto. mas eu estou aberto para ouvir. Puede ser una equivocación, Pode ser um erro meu. pero engano. después de muchos años de estudio, mi convicción es que Yeshua nació en el 1 de Tishri. Mas depois de estudar muitos anos, a minha convicção é que Yeshua nasceu no dia 1º do 7º mês, Tishri. Y tengo muestras de las escrituras E eu tenho ali provas nas escrituras y muestras de las estrellas. e provas nas estrelas. La noche cuando nació Yeshua, A noite em que Yeshua nasceu, hubo una conjunción entre dos estrellas, teve uma conjunção entre duas estrelas, Júpiter y Saturno. Júpiter Júpiter y Regulus. e Régulus. Júpiter y Regulus. Júpiter e Régulus. Se formaron una gran estrella juntos. Então, juntas elas formaram uma grande estrela. En hebreo, Em hebraico, Júpiter es Tzedek Júpiter quer dizer Sedec y Regulus es Melech. e Régulus é Melec. El nombre de Regulus, el nombre de Regulus O nome de Régulus es Melech en hebreo. é Melech em hebreu. El nombre de Júpiter es E Júpiter Tzedek. é Sedec em hebraico. Cuando estas dos estrellas se juntan, Com essas duas estrelas se juntam, formas el nombre Melquitzedek. ela forma o nome Melquisedeque. Esta fue la estrella que vieron los sabios de Babilonia. E essa foi a estrela que os sábios da Babilônia viram quando Jesus nasceu. Puedo mostrar con un programa astronómico que tengo en mi computadora. Eu podia te mostrar isso num programa astronômico que eu tenho No, no meu no computador. tenemos tiempo para hacerlo aquí. Mas nós não temos tempo para fazer isso aqui. Como aquella noche cuando nació Yeshua, Como naquela noite em que Yeshua nasceu, esa conjunción estaba entre los pies del león, del Yes. Leo. Nació una estrella entre los pies del león, del Leo. essa conjunção aconteceu, nasceu uma estrela nova nos pés do leão, Para cumplir las profecías Para- de Balaam para cumprir as profecias de Balá y de Jacob. e de Jacó. Hay profecías bíblicas que coinciden con las señales de los cielos. Tem profecias bíblicas que coincidem com os sinais dos céus. En ese momento el sol estaba en la mujer que es Virgo, en la constelación de Virgo,
E o sol estava na mulher, que é a constelação de Virgo. Era su ropa. Era a sua roupa. Y la luna estaba debajo de su pie. E a lua estava debaixo dos seus pés. Eso es la señal de Apocalipsis. Esse é o sinal de Apocalipse. Me estáis mirando como si no conocierais ese texto. Vamos a Vocês estão buscarlo. olhando para mim como se vocês não conhecessem esse texto, mas vamos achar aqui. Vamos a leerlo entonces. Vamos ler lá então. Apocalipsis 12, Apocalipse 12, versículo 1. versículo 1. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Podemos leer 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Vamos a dejarlo ahí. Sigue. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Aí o versículo 5, ela deu à luz a um filho. Ok. Esta señal en el cielo Esse sinal no céu ocurrió la noche del 1 de Tishri, el año 3 antes de Cristo. Isso aconteceu na noite de 1 de Tishri, El año 3 antes de Cristo. no ano 3 antes de Cristo. Yeshua nació el año 3 antes de Cristo. E Yeshua nasceu no ano 3 antes de Cristo. Entonces, el último Adán nació en el mismo día que Adán fue creado. Então, o último Adão nasceu no mesmo dia em que Adão foi criado. Y ese día es el día de la resurrección de los muertos, E esse dia é o dia da ressurreição dos mortos, según la tradición judía. segundo a tradição judaica. Estoy convencido que ese es el día cuando va a regresar Yeshua. Eu também estou convencido que esse é o dia quando Yeshua vai voltar. Y va a haber 10 días de juicio E vão haver 10 dias de juízo en el aire, no ar, porque cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos, que quando ele colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, se establecerá el reino de Dios en la tierra. o reino de Deus será estabelecido na terra. El Mesías será rey sobre el trono de David, su padre, E o Messias será rei sobre o trono de Davi, seu pai. y su reina estará con Él. E sua rainha estará com ele. 10 días de juicio 10 dias de juízo en el aire. no ar. Es mi interpretación de estos textos. Essa é a minha interpretação desses textos. Estoy abierto a cambios Eu estou aberto para mudanças, que me muestren lo contrario, até que me mostrem o contrário, con pruebas, com provas. y puedo cambiar. E aí eu posso mudar. Pero es así como lo veo ahora. Mas eu enxergo dessa forma agora. Yeshua vendrá al aire Jesus, ou Yeshua, virá nos ares, y nosotros los que somos de Él e nós que somos dele seremos arrebatados al aire, como dice Pablo, seremos arrebatados nos ares, como disse Paulo. no más allá del sol. Não além do sol, ¿Conocéis la canción Más allá del sol? como diz a canção, mais allá del sol, né, em ¿Se espanhol. canta en mais além. Brasil o no? Não, muito pouco, Eso hace muchos años, em espanhol. cuando yo era niño. Faz tempo, Sim. quando eu era criança se cantava. Olvídalo. Bem antiga. No va a haber arrebatamiento, rapto más allá del sol, no. Não vai ter arrebatamento além do sol, para lá do sol, não. Vamos a encontrar al Señor en el aire, dice A Pablo. Bíblia diz que, Paulo diz que nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Tiene que ser aire donde Él esté. Tem que ser um ar onde Ele esteja. Él va a estar en las nubes, Ele vai estar nas nuvens, en la atmósfera de la na tierra. atmosfera da terra. Y todos los que son suyos, E todos os que são seus, tanto los muertos como los vivos, tanto os mortos quanto os vivos, serán reunidos con Él en el aire serão reunidos com Ele nos ares, sobre Jerusalén. sobre Jerusalém. Él estará en el aire.
Ele vai estar nos ares. Ahí será el juicio del Hijo de Dios. E ali vai ser o juízo do Filho de Deus. El juicio para evaluar la vida de cada uno. É o juízo para avaliar a vida de cada Para dar a cada uno de los nacidos de nuevo, para dar a cada daqueles que são nascidos de novo, los que son de la resurrección del Mesías, aqueles que são da ressurreição do Messias, un puesto en el gobierno del Mesías en la tierra. lugar, posto no governo do Messias na terra. No es un juicio de condenación. Não é juízo para condenação. Es un juicio de evaluación. É juízo de avaliação. Él va a mirar tu vida. Ele vai olhar para a tua vida, tu fidelidad. Para a sua fidelidade. Y según tu fidelidad, E segundo a tua fidelidade, tendrás autoridad. você vai receber uma autoridade. Fuiste fiel sobre poco, Você foi fiel sobre pouco, sobre mucho te pondré. sobre muito te colocarei. ¿Cuántos talentos tienes? Quantos talentos você tem? 5, 5, 2, 2, 1. El que tiene 5 Aquele que tem 5 ganó otros 5 ganhou outros 5. y tendrá recompensa. Então ele vai ter a recompensa. Vamos a decir, cada uno tiene 10. Vamos dizer assim. No, perdón. Cada uno tiene un talento. Ahí es una otra parábola. Vamos supor que cada tem talento. É outra parábola. Uno gana 10 talentos con un talento. Para cada e cada ganha 10 talentos com No, uno gana 10 talentos. Uma pessoa ganha 10 talentos. Con su talento. Com seu talento. Lo multiplica en 10. Ele multiplica aquele em 10. Y él tendrá autoridad sobre 10 ciudades. Así está escrito. Então ele vai ter autoridade sobre 10 cidades. É assim que está escrito ali. El que recibió un talento. Aquele que recebeu talento. Y produjo 5 talentos. E que produziu 5 talentos. Tendrá autoridad sobre 5 ciudades. Vai ter autoridade sobre 5 cidades. El que tiene un talento. Aquele que tem talento. Y lo entierra. E enterra ele. Y no produce nada. E não produziu nada. No tendrá ninguna autoridad en el reino. Não vai ter nenhuma autoridade no reino. La fidelidad. A fidelidade. Producirá autoridad. Vai produzir autoridade. Lo que hacemos aquí. Aquilo que nós fazemos aqui. Afectará nuestra posición eternamente en el reino mesiánico. Vai afetar a nossa posição para sempre no reino messiânico. Cada minuto cuenta. Cada minuto conta. Cada palabra cuenta. Cada palavra conta. Cada peso. ¿Es la moneda aquí? Não, aqui é real. Cada real cuenta. Cada real dinheiro nosso vai contar. Palabras, pensamientos, pensamentos, acciones, ações, lo que no hemos hecho, o que não fizemos, todo va a ser evaluado en el día del juicio. Tudo isso vai ser avaliado no dia do juízo. Yo estaré delante del Mesías solo. Eu vou estar diante do Messias sozinho. Él va a pasar la película de mi vida. Ele vai passar o filme da minha vida. Y según mi fidelidad, e segundo a minha fidelidade, recibiré recompensa. Eu vou receber recompensa. La recompensa no es la salvación. A recompensa não é a salvação. Ya soy salvo. Eu já sou salvo. Por la sangre del Cordero. Pelo sangue do Cordeiro. Pero la posición en el reino. Mas a posição no reino. Depende de nuestras obras. Depende das nossas obras. ¿Quieres tener autoridad sobre 10 ciudades? Você quer ter autoridade sobre 10 cidades? Utiliza lo que tienes para el servicio divino. Utiliza aquilo que você tem para o serviço divino. Entrégate totalmente. Se entregue totalmente. Y tendrás una buena posición en su reino. Então você vai ter uma boa posição no reino dele. Y eso ya no se puede cambiar. E isso não vai poder ser mudado. Eternamente y para siempre. Vai ser eternamente e para sempre. Tú puedes cambiar el juicio ahora. Você pode mudar o juízo agora. ¿Te acuerdas de los que trabajaban todo el día? Você se lembra daqueles que trabalharam o dia inteiro? Los que trabajaban 3 horas menos. E outros que trabalharam menos, los que 3 horas menos. 3 horas menos. Os que trabalharam 3 horas menos. Y los que trabajaban una sola hora. E aqueles que trabalharam só 1 hora no dia? Todos recibieron la misma recompensa. Todos receberam a mesma recompensa. Lo importante es cómo trabajas al final. O importante no final é como você trabalha.
olvídate de lo que has hecho antes. Esquece o que você fez antes. Si empiezas a trabajar en la 11ª hora, Se você, la última hora, se você começa a trabalhar na última hora y eres fiel durante 1 hora, e você é fiel durante 1 hora só, vas a tener la misma recompensa você vai ter a mesma que recompensa el que era fiel todo el día. daquele que foi fiel o dia inteiro. Es la matemática de Dios. É assim a matemática de Deus. Lo importante es el final. O importante é o final. Lo que tú hagas a partir de ahora, O que você fizer a partir de agora, hasta que venga Yeshua, até que Yeshua volte. eso te va a dar la posición eternamente. Isso vai te dar uma posição eterna. Si tú eres fiel todo el día Se você é fiel o dia inteiro y dejas de trabajar la última hora, e deixar de trabalhar na última hora, perderás tu você recompensa. vai perder a sua recompensa. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se Vocês comprendió? entenderam? Sim? Amém. Hoy es el día de arrepentimiento, no ayer, Hoje é o dia do arrependimento. ni mañana. Não é ontem nem amanhã. Entonces, después de los 10 días de juicio, Então, depois dos 10 dias de juízo, se sellará el decreto final. vai ser selado o decreto final. Tendrás una posición en el reino del Mesías Você vai ter uma posição no reino do Messias. y Yeshua bajará a la tierra E Yeshua vai descer na terra. y los santos bajarán con él. E os santos vão descer com ele. Y él pondrá sus pies en el monte de los olivos E ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. para hacer guerra contra los ejércitos que hayan ido contra Jerusalén. E ele vai fazer guerra contra os exércitos que foram contra Jerusalém. De eso hablaremos más mañana. Disso nós vamos falar mais amanhã. Lo que va a suceder en Israel antes del regreso del Mesías. O que vai acontecer em Israel antes da volta do Messias. ¿Quieres saber? Você quer saber? Yo también. Eu também quero. Por eso hay que estudiar las escrituras. Por isso que precisamos estudar mais as Escrituras. Entonces va a haber un confrontamiento Então vai haver um confronto entre el Mesías que regresa a la tierra. entre o Messias que volta na terra. ¿Dónde estarás tú en ese momento? Onde é que você vai estar nesse momento, nessa hora? Cuando Él regrese a la tierra. Quando ele voltar na terra. Tú estarás con Él. Você vai estar com ele. No vas al cielo, Você não vai para o céu. tú vas a la tierra. Você vai para a terra. Olvídate del cielo. Esquece do céu. Tú ya estás en el cielo. Você já está no céu. Si naciste de nuevo. Se você nasceu de novo. Hay que respirar un poco. Deixar vocês respirarem um pouco. ¿Qué va a pasar cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos? O que vai acontecer quando ele colocar os pés no Monte das Oliveiras? El monte de los olivos se partirá en dos. O Monte das Oliveiras vai se partir em dois. Y los que no fueron arrebatados, los que no habían nacido de nuevo, E os que não foram arrebatados antes, porque não tinham nascido de novo. los judíos que no nacieron de nuevo, Os judeus que não nasceram de novo. van a escapar entre los montes. Eles vão fugir por aquele vão entre os montes. Y Yeshua destruirá a todos los ejércitos que han ido contra Jerusalén. E Yeshua vai destruir todos os exércitos que se levantaram e foram contra Jerusalém. Y establecer el reino de paz sobre la E tierra aí ele estabelece o seu reinado de paz sobre a terra. durante 1000 años. Durante 1000 anos. Es el séptimo milenio É o 7º milênio desde Adán. desde Adão. 6000 años de problemas en el mundo, 6.000 anos de problemas no mundo 1000 años de paz. e 1000 anos de paz virá. El regreso del Mesías. A volta do Messias. Él reinará desde Jerusalén Ele vai reinar desde Jerusalém sobre toda la tierra. e sobre toda a terra. Y su novia, su reina, E a sua noiva, sua rainha, estará reinando con él vai estar reinando com ele sobre toda la tierra, sobre toda a terra, con cuerpos glorificados, com corpos glorificados, inmortales. imortais. Entonces, durante 1000 años, Então, durante 1000 anos, van a haber dos tipos de personas en el mundo: vão existir dois tipos de pessoas no mundo: los mortales os mortais y los inmortales, e os imortais, los no transformados os não transformados y los transformados. e os transformados. ¿Dónde estarás tú? E onde é que você vai estar? Los inmortales gobernarán sobre los mortales. Os imortais governarão sobre os mortais. ¿Cuánto, vamos a decir, el tiempo entre
el regreso del Mesías O tempo entre a volta do Messias y el establecimiento de la paz mundial, e o estabelecimento da paz mundial, según las fiestas del séptimo mes, segundo as festas do sétimo mês, son 5 días. são 5 dias. Vamos a mirar el calendario. Vamos olhar aqui no calendário. Yom Kippur Yom Kippur es el día del regreso del Mesías a la tierra. é o dia da volta do Messias na terra. Es el día cuando el sumo sacerdote en el templo entró en el lugar santísimo Esse é o dia em que o sumo sacerdote no templo entrou no lugar santíssimo y expió por el pecado del pueblo durante un año entero. e fez expiação pelo pecado do povo durante um ano inteiro. Luego salió del lugar santísimo y se mostró al pueblo. E depois ele saiu do lugar santíssimo e se mostrou para o povo. Y el pueblo tenía una gran fiesta. E o povo fazia uma grande festa. Y se prepararon para la fiesta de Sukkot 5 días más tarde. Então eles estavam se preparando para a festa de Sukkot, que seria 5 dias depois. El juicio ya había terminado. Já havia acabado o juízo. Todos estaban felices porque sus pecados son perdonados. Todos estavam felizes porque seus pecados haviam sido perdoados. Y todos esperan una buena sentencia para el año que viene. E todos então esperavam uma boa sentença para o próximo Y ano. tenemos que celebrar durante 7 días la fiesta de Sukkot. Então nós temos que festejar durante 7 dias a festa de Sukkot. Sukkot es la fiesta de los tabernáculos. Sukkot é a festa dos tabernáculos. El día 15 al 21 de Tishri. Do dia 15 ao dia 21 de Tishri. 7 días de fiesta. 7 dias de festa. Cuando hay que salir de la casa y vivir en una cabaña. Quando ele tem que sair da casa e viver numa tenda. Es el recuerdo de lo que sucedió en el desierto cuando los hijos de Israel estaban viviendo en cabañas. É uma recordação daquilo que aconteceu no deserto, quando os filhos de Israel viviam em tendas. Sukkot es la celebración del traspaso de Egipto a la tierra prometida. Sukkot é a celebração do transpasso desde el Egipto a la tierra prometida. Desde o Egito até a terra, da passagem do Egito até a terra prometida. Es un tiempo de tránsito. É um tempo de trânsito, de passagem. Muy bien, de pasaje. Sukkot no es lo definitivo. Sukkot não é definitivo. Es una situación de tránsito. É uma situação de trânsito. Pero es una celebración. Mas é uma festa, uma celebração. ¿Qué se celebra? O que eles celebram? La gran cosecha del año. A grande colheita do ano. Todas las fiestas están conectadas con la tierra de Israel. Todas as festas estão conectadas com a terra de Israel. Y están conectadas con la historia de Israel. E também estão conectadas com a história de Israel. También están conectadas con el Mesías. Também estão conectadas com o Messias. Y también están conectadas con los sucesos de los últimos tiempos. E também estão conectadas com o sucesso dos últimos tempos. Hay mucha revelación aquí. Tem muita revelação aí. Entonces, en cuanto a la tierra de Israel, Então, a respeito da terra de Israel, Sukkot es la fiesta de la gran cosecha. Sukkot é a festa da grande colheita. Se llama Hag HaAsif en la Torá. Se chama Hag HaAsif na Torá. Asif significa recolección. Recolección de los frutos. La colección de los frutos de los árboles. Isso significa... ¿Recolecta? Não é essa. Tienes cosecha de trigo, cebada, cosecha y luego la recolección de los árboles. ¿Es también cosecha? No, recolección, esa palabra no. ¿Pero qué haces cuando recoges los frutos de los árboles? Sí, una colheita. Colecta. Porque essa palavra recolecção não existe para nós, mas ele faz uma outra colheita dos frutos das árvores, né? Porque en verano, desde la primavera de la cebada, que empieza con la cebada, no verão, desde a festa, a colheita da cevada, que começa com a cevada. Luego viene el trigo. Depois vem o trigo. Y después todos los árboles.
Depois todas as outras Bueno, árvores. no exactamente todos, pero la mayoría de los árboles. Não exatamente todas, mas a maioria delas. Y tenemos una gran cosecha del verano. Então nós temos uma grande colheita de verão. Y por eso tenemos una gran alegría delante de E Dios, por isso nós temos uma grande alegria diante que de nos ha dado Deus. tanta bendición. Porque Ele nos deu tantas bênçãos. Y hacemos una fiesta de 7 días Então nós fazemos uma festa de 7 dias. por la gran cosecha que hemos tenido durante el año, Pela grande colheita que nós tivemos durante o ano todo. durante el verano. Durante o verão. Por eso se llama Hag HaAsif, Por isso que se chama Hag la HaAsif. fiesta de la reunión de la cosecha. É uma festa vamos dizer assim, uma colheita final de tudo. Sí, Não? Asif es añadidura. Acrescentar. No, añadir. No, Extra. Acrescentar, bien. Tá? Es la misma raíz que la palabra Yosef. É a mesma raiz da palavra Yosef. Asif, Asif, Yosef. Yosef. El que añade. Aquele que acrescenta. Cuando Yosef nació, Quando Yosef nasceu, Rachel le dio el nombre Yosef Halel lhe deu o nome de Yosef. y le dijo que Dios que me añade otro hijo. Que disse que Deus me acrescente outro filho. Y eso pasó cuando Benjamín nació. E isso passou quando Benjamim nasceu. Yosef añade. Quer dizer, Yosef acrescenta. Y es la fiesta de Sukkot. E a festa de Sukkot Está conectada con Yosef está conectada com Yosef, por la raíz Asif. por causa da raiz Asif. Então há um acrescentar. Y si tú te acuerdas lo que pasó en Egipto, E se você se lembra do que aconteceu no Egito, que cuando Yosef fue sacado de la cárcel, quando José foi tirado da prisão, era el tiempo de la gran cosecha, era o tempo da grande colheita. de 7 años de abundancia en Egipto. De 7 anos de abundância no Y Egito. recogieron tantos frutos que no se podía contar. E eles recolheram tantos frutos que não era possível contar. Y eso concuerda con Apocalipsis 7, Isso traz concordância com Apocalipse 7. cuando habla de la gran multitud que nadie puede contar, Quando fala a respeito de uma grande multidão que ninguém pode de contar. toda lengua, pueblo y nación, De toda língua, povos e nações. delante del trono de Dios con palmas en las manos. Diante do trono de Deus com palmas nas mãos. ¿Cuáles son las palmas? Quais são as palmas? Es el lulav de Sukkot que mecemos en Sukkot. Lulav, que es la palmera. É tipo uma folha de palmeira que eles mexem. Tenemos 4 especias: Nós temos 4 espécies. palmera, Palmeira, mirto, mirto, sauce llorón salcioron y etrog, que es un cítrico. e o etrô, que é um negócio cítrico. 4 especias. 4 espécies de La palmeira. más grande es la palmera. A maior é a palmeira. Y la tradición, el mandamiento de la Torá es el primer día de Sukkot, E o mandamento da Torá é que no primeiro dia de Sukkot, tomar estos 4 y mecerlos en las 4 direcciones del mundo. pega os 4 tipos de palmeiras ali e você balança eles nas direções do mundo. Y también hacia arriba Para cima também, y también hacia abajo, também para baixo. para proclamar el reino de Dios en todo el universo. Para proclamar o reino de Deus em todo o universo. Ahora se habla de la multitud que nadie puede contar. Agora você está falando de uma multidão que ninguém pode Esa contar. es la gran cosecha de las naciones Essa é a grande colheita das nações. para el reino de Dios. Para o reino de Deus. Y ellos celebran Sukkot. Então eles celebram o Sukkot. ¿Ves la conexión entre Sukkot y la gran cosecha final? Você está vendo a conexão entre a festa de Sukkot e a grande colheita Y final? conexión con Yosef, E a conexão En com Egipto. José no Egito? que recogió tanta cosecha que no se podía contar. Que ele colheu tanto que não era possível contar. Y el nombre Hag HaAsif, que es Sukkot, E o nome Hag HaAsif, que La- é Sukkot. la fiesta de la recolecta. A festa da recolheita. Aí sim. Ahí sí. Hemos llegado É uma outra a un buen colheita. entendimiento. Recolheita. Recolher de novo. Entonces, es una gran cosecha. Então é uma grande colheita. La gran cosecha final de las naciones A grande colheita final das nações se celebrará durante 1000 años. vai ser celebrada durante 1000 anos. El milenio del Mesías O milênio do Messias corresponde a la celebración de Sukkot. corresponde à celebração do Sukkot.
Estaremos de Sukkot durante 1000 años. Nós vamos estar de Sukkot, celebrando Sukkot por 1000 anos. Sukkot de 7 días, O Sukkot de 7 dias, la fiesta de los tabernáculos durante 7 días, a festa dos tabernáculos, que são 7 dias, corresponde al séptimo milenio corresponde ao 7º milênio, desde Adán. desde Adão. 1000 años de paz. 1000 anos de paz. Celebración de 1000 años. Celebração de 1000 anos. Son las bodas del Cordero. São as bodas do Cordeiro. 1000 años de celebración. 1000 anos de festa, de celebração. Pero acuérdate que es un tiempo de tránsito. Mas lembre-se que é um tempo de trânsito, de passagem. No es la casa final. Não é a casa final. Es una cabaña. É uma tenda. Es el desierto. É o deserto. Queremos entrar en la tierra prometida Nós queremos ainda entrar na Terra Prometida. y vivir en casas Viver em casas que fueron construidas no por nosotros. que elas foram construídas não por nós. Por lo tanto, tenemos otra fiesta más, Portanto, nós temos outra festa a mais. el 8º día, O 8º dia. Shemini Atzeret. ¿Estás conmigo, pastor? Shemini Atzeret. Shemini Atzeret, Shemini Atzeret. también llamado Simchat Torah. Também chamado de Simchat Torah. Shemini Atzeret es el 8º día después de Sukkot. Shemini Atzeret, quer dizer 8º dia depois do Sukkot. Es una fiesta separada, É uma festa separada, pero conectada mas também conectada con Sukkot. com Sukkot. Pero no es Sukkot. Mas não é Sukkot. Es el 8º día. É o 8º dia, Corresponde al 8º milenio, que corresponde ao 8º milênio. cuando Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Quando Deus então criará novos céus e nova terra. El libro de Revelación O livro de Apocalipse habla de el reino de 1000 años de paz fala a respeito de um reino de 1000 anos de paz y después viene la nueva Jerusalén. e depois vem a nova Jerusalém. Es la casa Essa é a casa para el novio y la novia. para o noivo e a noiva. Estuvieron de boda durante 1000 años Eles estiveram de bodas durante 1000 anos, en una cabaña, numa tenda. pero ahora viene la casa. Agora vem a casa, Nuevos cielos novos céus y nueva e tierra. nova terra. Y no habrá muerte, E não vai haver mais morte, ni hambre, nem fome, ni lloro, nem choro, ni pecado, nem pecado, solamente justicia, só justiça, eternamente y para siempre. eternamente e para sempre. Esto celebramos una vez al año Isso nós celebramos uma vez por ano, en Shemini Atzeret, no Shemini Atzeret, Simchat Torah, también llamado Simchat Torah. também Simchat Torah. Todo está programado. Está tudo programado. Dios ha revelado su plan Deus revelou o seu plano. y hay mucho más que hablar, pero creo que esta es la base. Tem muito mais que falar, mas eu acredito que essa seja a base. Si tienes este conocimiento Se você tem esse conhecimento y lees los escritos apostólicos e você lê os escritos apostólicos, llamados Nuevo Testamento, chamados de Novo Testamento, vas a entender mucho mejor, você vai entender muito melhor ainda. específicamente el libro de Revelación, Mais especificamente no livro de Apocalipse, porque fue escrito en el marco de las fiestas del séptimo mes. porque ali foram escritos as determinações das festas do 7º mês. Yo diría que no puedes entender el libro de Apocalipsis sin entender estas fiestas. E eu digo que você não pode entender o livro de Apocalipse sem que você entenda essas festas primeiro. Por eso Dios dio a Israel no solamente el conocimiento, sino la práctica de vivir estas fiestas. Por isso que Deus para Israel não somente o conhecimento, mas a prática de viver essas festas. Nosotros vivimos Nós vivemos el plan de salvación de Dios todos los años. o plano da salvação de Deus todos os anos. Está incorporado en la cultura de Israel. Isso está incorporado na cultura de Israel. Nosotros predicamos del Mesías todos los años en estas fiestas. Nós pregamos a respeito do Messias todos os anos nessas festas. Predicamos su muerte y resurrección Nós pregamos a sua morte e ressurreição con la celebración de Pesach com a celebração do Pesach. y proclamamos su segunda venida Então nós proclamamos também a sua segunda vinda. con Rosh Hashanah, con Yom Kippur y con Sukkot y con Shemini Atzeret. Com o Sukkot, Rosh Hashanah e Yom Kippur
e o Shemini Atzeret. Lo vivimos en nuestra carne. Nós vivemos isso na nossa carne. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. Baruch Hashem, Mañana bendito seja o Eterno. hablaremos Amanhã nós vamos falar de acontecimientos proféticos previos al segundo regreso del Mesías. de acontecimentos proféticos que antecedem a segunda vinda do Messias. Y vamos a procurar ponerlo en un marco de tiempo. Então vamos procurar colocar ela num ponto determinado de tempo, Con mucho temor y temblor, com muito temor e tremor. pero creo que tenemos poco tiempo. Mas eu acredito que nós temos pouco tempo. Creo que tenemos muy poco tiempo. Eu acredito que nós temos muito pouco tempo. Este año Esse ano es un año sabático. é um ano sabático. Después del próximo año sabático, E depois do próximo ano sabático, dentro de 7 años, daqui a 7 anos, es el tiempo de un año de jubileo. vai ser o tempo de um ano de jubileu. El próximo año de jubileo, que no podemos celebrar, O próximo ano de jubileu, e nós não podemos celebrar, pero podemos hacer cálculo, mas nós podemos fazer um cálculo a partir daí. es dentro de 8 años. É dentro de 8 anos. Creo que tenemos poco tiempo. Eu acredito que temos Mañana pouco hablaremos tempo. más de esto. No, Amanhã vamos falar mais a respeito no disso. pierdas la clase mañana. Não perca a aula amanhã. Muchas gracias. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus abençoe.